Que história é essa de que o Corinthians pode contratar um atacante jovem brasileiro do Ajax? No vídeo de hoje do canal do Nicola, tudo sobre essa novidade. Vou falar também sobre o Atlético Mineiro, que já tem 3 reforços garantidos. E surgiu uma nova especulação, dando conta de que o Galo está de olho num jogador talentoso do Fluminense. Bora falar também sobre Leila Pereira e José Roberto Lamáquia. O casal dono da Crefisa parece não estar se entendendo bem a respeito das coisas e dos investimentos do Palmeiras para 2022. No vídeo ainda falo sobre o meu pedido de demissão para Alexandre Pássaro, diretor executivo de futebol do Vasco. Preciso falar sobre a lista de dispensas do São Paulo. Vai ter ou não Éder? Para completar 12 times ainda ameaçados de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Tem notícias sobre as audiências dos clássicos em São Paulo e no Rio, informações sobre o Bahia e muito mais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, aquela coisa toda importante. Pois queria contar que tem programa do Nicola a partir das 7 da noite dessa segunda-feira, conto com a audiência de todos vocês. Combinado? Bom, bora começar o vídeo com uma dica super legal. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Barcelona, Chelsea, entre outros. E nessa segunda-feira você vai entrar na 1xBet através do link que eu tô deixando no comentário fixo para se divertir no jogo entre Chapecoense e Flamengo, marcado para as 20 horas em Chapecó. Vitória da Chapecoense pagando R$ 9,00 para cada real apostado. Se der empate e você apostar no empate, R$ 5,00 para cada real apostado. A vitória do Flamengo pagando R$ 1,36. Você também encontra jogos da Série B, todas as competições internacionais de futebol, não faltam alternativas para você se dar bem. Só para completar, queria lembrar que usando o cupom Nicola, você ainda tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é do Bahia, que venceu o São Paulo por 1-0 na noite desse domingo. Queria falar sobre Guto Ferreira, que transformou o Bahia desde que foi contratado. Sob o comando do novo treinador, são 7 jogos e nenhuma derrota. 3 vitórias, 4 empates, 62% de aproveitamento. O time marcou 7 gols e sofreu apenas 1. Vitória bem merecida contra o Tricolor. Bora aproveitar para falar sobre os jogos do domingo, contar sobre as audiências da Globo no Rio e em São Paulo. Em São Paulo, no jogo com Santos e Palmeiras, vitória do Palmeiras por 2-0 contra o Peixe na Vila, 17 pontos de média de audiência, não é uma audiência das melhores. No Rio de Janeiro, com o clássico da Série B, Vasco 0, Botafogo 4, também 17 pontos de audiência, dá para dizer que a Globo imaginava números melhores. De qualquer maneira, a Globo conseguiu a primeira colocação, tanto no Rio quanto em São Paulo, e a Band, que concorria no mesmo horário com o GP do México de Fórmula 1, acabou na 4ª colocação no ranking, na busca por audiência, tanto no Rio quanto em São Paulo, com média de 3,5 pontos. Quero falar agora sobre o São Paulo para te ajudar a entender a lista de possíveis dispensados do São Paulo ou atletas que não ficam para o próximo ano. Já é certo que o Galhardo será devolvido ao Rubio Nu, que o Rojas não terá seu contrato renovado, é bem provável que o Benítez também não seja comprado junto ao Independiente. Dessa maneira já são 3 estrangeiros a menos. São Paulo também vai abrir mão do William, volante contratado no início do ano, que não conseguiu jogar, ou seja, uma baixa de 4 atletas, todos dentro do planejamento do São Paulo. Ainda existe a possibilidade de saídas de Vitor Bueno, Pablo e Rodrigo Freitas. O Vitor Bueno e Pablo não fazem parte dos planos, mas a depender de propostas. E a grande questão é a situação do Éder, centroavante contratado do futebol chinês, com muito moral, com muito prestígio e com um salário relativamente alto. Ele ganha R$600 mil por mês nessa temporada. A partir do ano que vem, conforme prevê o contrato, no último ano de vínculo dele, ele passa a ganhar 700 mil mensais. Antes da chegada do Rogério Ceni, o Éder quase deixou o tricolor. Ele procurou a diretoria para dizer que o Crespo não dava oportunidades para ele e ele sugeriu a rescisão. Na oportunidade, o São Paulo disse que topava, desde que ele aceitasse o pagamento de um salário para romper o contrato. O Éder queria 4 salários, diferença bem grande, 600 mil a oferta do São Paulo, 2 milhões e 400 mil a oferta do jogador. Diante da falta de acordo, ficou combinado que ele ficaria até o fim dessa temporada e haveria uma nova discussão. Essa reunião para definir sobre a saída ou não do Éder Cittadini vai acontecer muito em breve e eu queria saber a sua opinião. Você ficaria com ele, abriria a mão ou os espaços para comentários para opinar?
Quero falar agora sobre matemática com uma curiosidade. Você sabia que dos 20 times que disputam a Série A, 12 ainda correm risco de, matematicamente, jogar a Série B na próxima temporada? Os números são do Tristão Garcia, matemático bastante conhecido no meio do futebol. As situações mais dramáticas são da Chapecoense, 99% de chance de rebaixamento, e do Grêmio, 89%. O Grêmio, desde que perdeu no sábado para o Internacional, se meteu numa situação extremamente delicada, vai precisar ganhar 6 dos 9 jogos que ainda disputa na reta final do Campeonato Brasileiro. Juventude tem 73% de chance de rebaixamento, enquanto o Sport aparece com 84%. Vou contar agora sobre os outros 8 times que também têm alguma possibilidade de queda. O Santos é aquele dessa turma com mais chances, 21%. O Bahia, depois da vitória contra o São Paulo, tem só 9% de chance de cair. Seguido pelo São Paulo com 7%, o Atlético Goianiense e o América com 3%, o Atlético Paranaense com 4%, o Ceará também com 3% e o Cuiabá com 5%. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que nesse domingo conheceu uma das suas histórias mais tristes do futebol brasileiro. Derrota por 4-0 para o Botafogo em São Januário, enorme confusão entre torcedores e a confirmação de que o Vasco vai ter pela primeira vez de disputar por 2 anos seguidos a Série B. É o fundo do poço para um clube que é administrado no departamento de futebol por Alexandre Pássaro. O diretor executivo de futebol do Vasco foi contratado em 1º de janeiro e eu, na condição de presidente do Vasco, o demitiria nessa segunda-feira. Vou tentar justificar os motivos que me fariam a tomar essa decisão. Primeiro deles, o Pássaro chegou com 12 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro passado, com o Vasco ainda na primeira divisão. E se tivesse uma boa campanha, ele poderia até manter o time na elite do futebol nacional. Nessas 12 rodadas, só 3 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, rebaixamento acabou sendo consolidado. Beleza, havia acabado de chegar, não daria para colocar tanta culpa nele. Pois com o time montado pelo Alexandre Pássaro veio o primeiro vexame. O Vasco não conseguiu ficar entre os 4 melhores do Campeonato Carioca e não foi nem para a semifinal do torneio. Precisou se contentar em disputar uma Taça Rio, que reunia o 5º ao 8º colocados. O Vasco ainda perdeu a decisão desse torneio, que não valia absolutamente nada para o Botafogo. Veio a Copa do Brasil e a eliminação nas oitavas de final pro São Paulo. Para piorar, na Série B, que era o grande objetivo da temporada, mesmo com uma das maiores folhas salariais da segunda divisão, o Vasco nunca esteve entre os 4 primeiros. O G4 nunca fez parte da rotina do torcedor vascaíno. Mesmo com uma folha alta, mesmo com 12 reforços, o último deles, o Nenê, que era jogador de Série A, jogava até que relativamente bem no Fluminense. Elenco frágil, com uma série de problemas e limitações, vários dos reforços indicados pelo Pássaro não funcionaram, e se não vai manter o Pássaro para a próxima temporada, melhor já mudar agora, para que um novo executivo de futebol tome pé das coisas e possa fazer suas mudanças o mais rápido possível. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro muito perto do título do Campeonato Brasileiro, o primeiro depois de 50 anos. Nesse domingo, vitória por 1-0 contra o América, vitória apertada, difícil, com gol do Arana no segundo tempo. O resultado fez com que o Atlético pulasse para 65 pontos, 10 pontos a mais do que o Palmeiras, que é o segundo colocado. O Flamengo aparece 12 pontos atrás do Atlético Mineiro, com 2 jogos a menos. O Fla, que joga nessa segunda-feira contra a Chapecoense. Público no Mineirão maior da história do Galo. Nesse novo Mineirão, 60.142 pessoas, para uma renda total de R$2.300.000. De acordo com o Tristão Garcia, o Atlético tem 95% de chance de conquistar o título. O Flamengo aparece com 3% e o Palmeiras com 2%. Já por pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, da parte de matemática, a chance do Atlético é de 95,5%. O Flamengo aparece com 2,6% e o Palmeiras com apenas 2%. Fortaleza e Corinthians têm chances remotas, mínimas. Bom, falar sobre mercado, contratações. 3 jogadores já estão fechados com o Atlético para a próxima temporada, informação que me foi confirmada por um dirigente importante do Galo. O Ademir, esse nem é uma grande novidade, jogador que pertence ao América, embora pela primeira vez algum dirigente do Atlético tenha confirmado de forma oficial para mim a chegada do Ademir. Ele tinha contrato com o América até dezembro e já assinou um pré-contrato a partir de 1º de janeiro, é reforço do Galo.
Outros 2 reforços vêm do Juventude. Atletas que pertencem ao Atlético Mineiro estão emprestados ao Juventude. Primeiro deles, o Castilho, meio atacante que faz muito bom campeonato. O segundo, para mim, uma novidade. Eu ainda não havia ouvido falar sobre a possibilidade de o Vitor Mendes, defensor de 22 anos de idade, ser repatriado. O Cuca já avaliou, gostou daquilo que viu da temporada do Vitor com a camisa do Juventude e solicitou o retorno do atleta. São 3 jogadores já confirmados para 2022. Outra novidade vem agora. De acordo com o site Saudações Tricolores, o Atlético Mineiro monitora a situação do volante André. Muito bom jogador, talvez a maior revelação do bom time de jovens do Fluminense. Atleta revelado em Xerém e que chegaria ao Atlético Mineiro para substituir o Alan. Jogador super badalado e com enormes possibilidades de se mudar para o futebol europeu. O Alan talvez seja o primeiro volante, o melhor primeiro volante do futebol brasileiro. Mas voltando a falar sobre o André, atleta que recentemente renovou seu contrato com o Fluminense, multa rescisória de algo na casa dos 200 milhões de reais. É óbvio que o Fluminense não pedirá isso ao Atlético Mineiro. Até porque, alguns meses atrás, antes de se tornar titular, o André quase foi parar no CRB e no Botafogo. Foram 2 clubes que tentaram contratá-lo por empréstimo. Depois de não ir, ele acabou ficando, se tornou titular absoluto e peça fundamental nesse time do Fluminense. Na atual temporada são 30 jogos, 1 gol e 1 assistência. Você, atleticano, gostaria do André no seu time do coração? Use o espaço para comentários para opinar. Quero falar agora sobre os boatos que dão conta de que Danilo Pereira, centroavante de 22 anos de idade, brasileiro, que atua na Ajax, pode pintar como reforço do Corinthians em 2022. O contrato do Danilo termina em junho do ano que vem, ou seja, a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. Atleta que passou pelas categorias de base do Corinthians, passou também pela base do Santos e do Vasco, quando se mudou em 2017 para o Ajax. No primeiro momento para jogar pelo time B, os números pelo time B são muito bons. Por exemplo, na temporada 18-19 ele marcou 19 vezes em 33 partidas. Acabou sendo emprestado na temporada seguinte para o Twente. E aí também foi bem, o Twente é um time pequeno para médio do futebol holandês. 17 gols e 5 assistências em 34 jogos. O Ajax entendia que ele estava preparado, pronto para voltar a atuar no principal time do futebol holandês, ao lado de David Neres, de Antony e companhia. O problema é que o Danilo Pereira não tem conseguido se firmar, ele é reserva do Haller e tem tido poucas oportunidades. Na atual temporada, 6 jogos, 1 único gol marcado, ele inclusive entrou nos 8 minutos finais da partida desse domingo. Já enquanto esteve pelo time B, números muito bons. 5 jogos, 5 gols e 3 assistências. Bom, bora falar sobre a especulação. Para ser mais preciso, a impressão é que, de novo, torcedores do Corinthians indicando um atleta. Contei na semana passada que o Randalá, centroavante marroquino que faz sucesso no Al Nassr, foi sugerido por torcedores corintianos. O movimento do Danilo Pereira parece ser o mesmo. E o fato dele estar livre no mercado o coloca como uma boa alternativa. De fato, é um jogador bastante interessante, jovem, com potencial e com ótimo valor de mercado, com experiência no futebol europeu. Mas foi checar com um dirigente corintiano, ele afirmou que não existe absolutamente nada. De qualquer maneira, essas boas dicas elas precisam ser aproveitadas. Tomara que alguém do Cifute ou de outros clubes do futebol brasileiro se depare, se debruce em cima dos números do jogador para tentar avaliar as possibilidades. E eu entendo que o Danilo Pereira seria uma ótima alternativa para todos os times do futebol no Brasil que buscam um centroavante. Atacante jovem, com bom faro de gol, tem boa movimentação também e certamente, se for aproveitado por aqui, deve fazer bastante sucesso. Quero fechar o vídeo falando sobre a primeira polêmica pública envolvendo Leila Pereira e José Roberto Lamáquia, o casal que é dono da Crefisa. Ao longo da semana, o José Roberto Lamáquia, que é o palmeirense verdadeiro da família, deu uma entrevista ao PVC, no jornal do site Globoesporte.com, afirmando que se arrependeu dos investimentos feitos com empréstimos para compra de jogadores. A frase foi a seguinte, abre aspas: "O que investimos em um ano dá para pagar a dívida. A Crefisa não vai mais emprestar dinheiro e eu me arrependo." Nessa mesma entrevista, o Lamáquia chega a afirmar que foram colocados nos cofres do Palmeiras, entre premiações e patrocínios, R$1 bilhão pagos pela Crefisa. Fui fazer essas contas e não chega nem perto de 1 bilhão não, tá? Até porque os primeiros anos de patrocínio tinham valores bem mais baixos, de 23 milhões de reais. As premiações não foram tão altas assim. Pelas minhas contas, o investimento da Crefisa durante esses 6 anos de parceria gira em algo na casa dos 500 milhões de reais, o que é bastante dinheiro, diga-se de passagem, mas não chega a 1 bilhão. Pois bem,
A repercussão da entrevista do Lamacchia foi péssima, dentro especialmente do Palmeiras. Muitos sócios que pensam em votar na Leila e pensam também porque imaginam que ela vai montar um grande time, não gostaram de ouvir o marido dela afirmando que não querem mais colocar dinheiro para a contratação de atletas. E a Leila ainda precisa passar pela aprovação dos sócios em eleição marcada para o dia 20 para garantir o mandato. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, mas não tem nem candidato. Verdade, ela é a única candidata, não tem um candidato de oposição. Mas ela vai precisar ter 50% mais um dos votos dos sócios. Se não contar com isso, pode haver até uma nova eleição. Para não correr risco e evitar qualquer problema, a Leila decidiu se manifestar pelas redes sociais para combater, para contradizer o próprio marido. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, sempre estarei à disposição para contribuir para um Palmeiras cada vez mais gigante. Desde 2015 a parceria comprovou nossa trajetória vitoriosa e vamos continuar juntos e cada vez mais fortes. Eu sou a candidata à presidência do Palmeiras. Eu tenho um compromisso com nossos milhões de torcedores. Trabalhar e investir para um time cada vez mais vitorioso. Avante palestra, fecha aspas. E aí, o que você entendeu de toda essa história? Você está mais pro Lamacchia, imaginando que ela não vai colocar dinheiro, ou dá para fazer valer as palavras da futura presidente Alviverde, imaginando um time bem forte? Contei para vocês recentemente que a ideia das pessoas próximas a ela é de que o Palmeiras contrate de 4 a 6 jogadores, dando prioridade para atacantes. O Pedro era um dos nomes imaginados por esse grupo. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações para deixar o começo dessa semana super bacana para vocês, bastante informado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e à noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau, tchau!